valor do objeto, por exemplo, se o objeto da contratação cai na faixa da tomada de preços de 150 a R$ 1.500.000 para obras e serviços de engenharia, eu sou obrigado a fazer a tomada de preços ou eu posso substituir por outra modalidade? Cuidado, a resposta é surpreendente. Pode sim, pode. Pode substituir por outra modalidade, desde que seja uma modalidade mais rigorosa. Pense nas 3 modalidades que giram em torno de valores, o convite, a tomada e a concorrência, como 3 degraus. No primeiro degrau eu uso o convite, no degrau de cima a tomada de preços e acima de todos a concorrência. Eu sempre posso trocar por um degrau de cima. Por exemplo, se o objeto tem o valor recaindo na faixa da tomada de preços, obra ou serviço de engenharia, por exemplo, de R$ 500.000, eu posso fazer a tomada ou optar pela concorrência. Se o objeto cai na faixa do convite, R$ 30.000 para uma obra de serviço de engenharia, eu posso usar o convite ou os degraus de cima, tomada de preços ou concorrência. Então, o jeito mais fácil de você mentalizar a estrutura das modalidades que giram em função de valores é você não pensar em faixas estanques. Não está certo pensar assim, de R$ 15.000 a R$ 150.000 é só o convite. Não. Pode ser o convite, a tomada ou a concorrência. Não está certo pensar que de 150 a R$ 1.500.000 obrigatoriamente é a tomada de preços. Pode ser a tomada ou o degrau de cima, a concorrência. Agora, eu nunca posso optar pelo degrau de baixo. Se o objeto cai, por exemplo, na faixa da concorrência, só pode fazer concorrência ou pregão. Eu não posso optar por uma modalidade de valor mais baixo. Eu não posso trocar a concorrência nem pela tomada nem pelo convite. Pela mesma razão. Se o objeto cai na faixa da tomada de preços, eu posso optar pela tomada ou pela concorrência, degrau de cima. Nunca posso optar pelo convite, que é o degrau de baixo. Ok? É isso então. Com isso, nós resumimos as informações mais importantes sobre as modalidades de licitação. E você consegue responder qualquer pergunta do exame de ordem a respeito desse assunto. Mas não acabou o programa não é só isso, tem muita coisa para acontecer ainda. Nós temos daqui a pouquinho o segundo bloco. No segundo bloco, pergunte ao professor, eu quero tirar a sua dúvida sobre modalidade de licitação. E você sabe, para participar do nosso programa aqui é muito fácil. É só mandar um e-mail para provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E aí no nosso próximo encontro, a dúvida que eu respondo no segundo bloco vai ser a sua dúvida. Participe. Esse programa não tem nenhuma graça sem essa nossa interação. Não perca o segundo bloco do programa de hoje. Pergunte ao professor com 5 dúvidas dos nossos telespectadores a respeito da nossa matéria do dia. Você não é louco de perder o segundo bloco de hoje. Até daqui a pouquinho. Fica aí, não perca. provafinal@lfg.com.br. Já mandou o seu e-mail? Corra para mandar o seu e-mail, porque no próximo programa as dúvidas do Pergunte ao Professor serão as que você enviar. Essa sua participação é fundamental
para que a gente possa esclarecer os pontos mais importantes aqui do tema do dia. Hoje nós temos 5 questões mandadas pelos nossos telespectadores nos programas anteriores. Chegou a hora do Pergunte ao Professor. Vamos lá, primeira pergunta, na tela, pro Mazinha. Professor Maza, o que é pregão? Boa pergunta. Pregão é uma modalidade licitatória recentemente criada pela Lei 10.520 e que não tem previsão na Lei 8.666, Lei Geral de Licitações. O pregão é utilizado para a contratação de bens e serviços comuns, independentemente do valor. Diz a Lei 10.520 que bens e serviços comuns são aqueles que podem ser objetivamente definidos no edital, segundo as especificações do mercado. O uso do pregão é um uso facultativo, porque a administração escolhe em caráter discricionário se empregará o pregão ou a outra modalidade cabível em função do valor do objeto. Por exemplo, para obras e serviços de engenharia acima de R$1.500.000, é a administração que escolhe, segundo o que for melhor para o interesse público, realizar o procedimento na modalidade de concorrência ou como pregão. Lembre ainda que o pregão tem um procedimento muito diferente das outras modalidades. O objetivo básico do pregão é propiciar uma economia de tempo e uma eficiência. O pregão é uma modalidade planejada para tornar a contratação melhor para a administração pública. É por essa razão que o procedimento do pregão possui uma característica fundamental, que a doutrina chama de inversão das fases naturais do procedimento. Você deve lembrar que as licitações em geral têm 5 fases: instrumento convocatório, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. No instrumento convocatório, eu publico o edital chamando os interessados em participar do certame. Na fase da habilitação, a comissão analisa os documentos para verificar se aquele interessado, se aquele afluente, na linguagem da lei, se aquele afluente reúne as condições para participar do procedimento. Na fase da classificação ou do julgamento, nessa fase são analisadas as propostas e colocadas em ordem segundo o critério do edital. Na 4ª fase da homologação, o procedimento é todo analisado em busca de defeitos. Se não houver defeito, o procedimento é aprovado, é homologado. Homologar significa aprovar. E a última etapa é da adjudicação, é a atribuição jurídica do objeto do certame ao vencedor. Assim é nas licitações comuns, no pregão não. No pregão, a 2ª e 3ª fases estão invertidas. Porque no pregão, primeiro eu analiso as propostas, verifico qual empresa tem a melhor proposta e qual irá ganhar a licitação. E só depois eu analiso documentação, apenas de quem venceu. Então guarde a frase: no pregão, o julgamento da proposta antecede a habilitação. O julgamento da proposta antecede a habilitação. Por falar nisso, aquela questão da chamada do nosso programa de hoje. Qual é a diferença de modalidade de licitação para tipos de licitação? Modalidades são esses procedimentos: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Tipos de licitação são outra coisa. Os tipos de licitação são os critérios para a decretação do vencedor. Cada edital define os critérios para estabelecer quem será o vencedor do procedimento. A esses critérios dá-se o nome de tipos de licitação.
Tem licitação do tipo melhor preço. Tem licitação do tipo melhor técnica. Tem licitação